Leitura do segundo livro de Samuel, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Segundo Samuel, capítulo 9. E Davi disse: Há ainda algo que restou da casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde ele está? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: Eu dei ao filho do teu mestre tudo que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trarás os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: Segundo tudo que o meu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica. E todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Você já se inscreveu no canal? Segundo Samuel, capítulo 10. E ocorreu depois disso que o rei dos filhos de Amon morreu, e Anum, seu filho, reinou em seu lugar. Então Davi disse: Mostrarei bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou consolo a ele pela mão dos seus servos por causa do seu pai. E os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum, o seu senhor: Tu pensas que Davi presta honra ao teu pai, por isso ele enviou consoladores até ti? Porventura não enviou Davi os seus servos a ti para investigar a cidade e para espioná-la e para derrubá-la? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e raspou metade das suas barbas e cortou fora metade das suas vestes até as suas nádegas e os despediu. Quando disseram isso a Davi, ele enviou para encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. E o rei disse: Aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e depois retornai. E quando os filhos de Amon viram que eles fediam diante de Davi, os filhos de Amon enviaram e contrataram os sírios de Bet-Reob e os sírios de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei Maaca, 1.000 homens, e de Estobe, 12.000 homens. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha à entrada do portão.
e os sírios de Zobá, de Reobe, de Estobe e de Maaca estavam sozinhos no campo. Quando Joabe viu que a frente da batalha estava contra ele pela dianteira e retaguarda, ele escolheu de todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo ele entregou na mão de Abissai, seu irmão, para que ele pudesse colocá-los em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: Se os sírios me forem demasiadamente fortes, então tu me ajudarás. Mas se os filhos de Amon te forem demasiadamente fortes, então eu virei e te ajudarei. Seja de boa coragem e vamos jogar com os homens em favor do nosso povo e das cidades do nosso Deus. E faça o Senhor aquilo que lhe parecer bom. E Joabe se aproximou e o povo que estava com ele para a batalha contra os sírios, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios já haviam fugido, então fugiram também eles diante de Abissai, e entraram na cidade. Assim, Joabe retornou dos filhos de Amon e chegou a Jerusalém. E quando os sírios viram que eles foram feridos diante de Israel, eles se reuniram todos. E Hadadezer enviou e retirou os sírios que estavam além do rio, e eles vieram até Elã, e Sobaque, o capitão do exército de Hadadezer, foi adiante deles. E quando contaram a Davi, ele reuniu todo o Israel e atravessou o Jordão e chegou a Elã. E os sírios se puseram em formação contra Davi e lutaram contra ele. E os sírios fugiram diante de Israel. E Davi matou os homens de 700 carruagens dos sírios e 40.000 cavaleiros, e feriu Sobaque, o capitão do exército deles, que morreu ali. E quando todos os reis que eram servos de Hadadezer viram que eles foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram. Assim os sírios temeram ajudar os filhos de Amon futuramente. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 2 Samuel, capítulo 11. E sucedeu, depois do ano ter terminado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei, e do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher. E foi-lhe dito: Não é esta Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias o Heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou. E ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi e disse: Estou com criança. E Davi enviou a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. E Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: Não vieste da tua jornada? Por que então não desceste à tua casa? E Urias disse a Davi: A arca e Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu então na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. E Davi disse a Urias: Espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir.
Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele. E ele o embebedou, e ao anoitecer ele saiu com os servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua cama. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: Colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente, e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu, quando Joabe observava a cidade, que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe. E ali caíram alguns do povo dos servos de Davi, e Urias, o heteu, também morreu. Então Joabe mandou dizer a Davi todas as coisas a respeito da guerra, e encarregou o mensageiro dizendo: Quando terminares de contar os assuntos da guerra ao rei, e se assim for que a ira do rei se suscite, e ele te diga: Por que vos aproximastes tanto da cidade quanto lutáveis? Não sabias vós que eles atirariam da muralha? Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher um pedaço de uma mó da muralha sobre ele, de modo que morreu em Tebes? Por que chegastes vós perto do muro? Então dirás: Teu servo Urias, o heteu, está morto também. Assim o mensageiro se foi e chegou e apresentou Davi tudo o que Joabe o havia enviado. E o mensageiro disse a Davi: Certamente os homens prevalecem contra nós e saíram até nós no campo, e estivemos sobre eles até a entrada do portão. E os artilheiros atiravam da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei estão mortos, e o teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então Davi disse ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não deixes esta questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto ao outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade e derruba-a, e encoraja tu a ele. E quando a esposa de Urias ouviu que Urias, o seu marido, estava morto, ela lamentou pelo seu marido. E quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã até Davi. E ele veio até Davi e lhe disse: Havia 2 homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado, e ela cresceu junto a ele e com os seus filhos. Ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem, e ele disse a Natã: Como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer. E ele deve restituir a cordeira ao quádruplo, porque ele fez esta coisa e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as esposas do teu senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora muito pouco, eu te teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Por que desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Tu mataste Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon.
Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a esposa de Urias o Heteu para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos e as darei ao teu vizinho, e ele deitará as tuas esposas à vista deste sol. Porque fizeste isso secretamente, mas eu farei esta coisa diante de todo Israel e diante do sol. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. E Natã partiu para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou, e entrou, e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele para levantá-lo da terra. Mas ele não quis, nem ele comeu pão com eles. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: eis que enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo se o contarmos que a criança está morta? Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta, pelo que disse Davi aos seus servos: a criança está morta? E eles o disseram: ela está morta. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou a indumentária, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele, e ele comia. Então disseram a ele os seus servos: que coisa é esta que fizeste? Jejuaste e pranteaste pela criança enquanto ela estava viva. Mas quando a criança morreu, tu te levantaste e comeste pão. E ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei, porquanto eu dizia: quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. E Davi consolou Batseba, sua esposa, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E ele enviou pela mão de Natã, o profeta, e ele chamou o seu nome Gedidias, por causa do Senhor. E Joabe lutou contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. E Joabe enviou mensageiros a Davi e disse: eu lutei contra Rabá, e tomei a cidade das águas. Agora, portanto, reúne o restante do povo e acampa contra a cidade, e toma-a, para que eu não tome a cidade, e ela seja chamada segundo o meu nome. E Davi reuniu todo o povo e foi até Rabá, e lutou contra ela, e a tomou. E ele tirou da cabeça do rei deles a sua coroa, cujo peso era um talento de ouro com as pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi. E ele trouxe o despojo da cidade em grande abundância. E ele retirou o povo que lá estava, e os pôs sobre serras, e sobre rastelos de ferro, e sobre machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez ele a todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica, que você pode baixar no link que está na descrição desse vídeo para acompanhar a leitura bíblica junto conosco. Eu quero aproveitar para te pedir para deixar o seu like nesse vídeo
E isso nos ajudará a levar esta palavra do Senhor a mais pessoas e dar conhecimento a elas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.